Você tem o hábito de resolver um problema que nem aconteceu ainda? Porque eu acho incrível a capacidade que a nossa cabeça tem de fazer isso. Você recebe uma mensagem diferente e pronto, já começa. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que a pessoa ficou chateada? E 5 minutos depois, você já criou o problema. Você já criou, já discutiu, já resolveu, ficou chateada e já fez as pazes. E a outra pessoa, provavelmente, só estava ocupada mesmo. E se você é dessas que pensa, repensa e depois pensa mais um pouquinho só para ter certeza, senta aqui comigo, porque hoje a conversa é justamente sobre isso. Oi, eu sou a Cris e aqui no Vida Real a gente conversa sobre aquelas coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que às vezes a gente nem percebe. E pensar demais é uma delas. Porque assim, pensar é ótimo. O problema é quando a nossa cabeça simplesmente não sabe a hora de ir embora. Sabe o que eu acho pior? Às vezes, você sabe que está pensando demais. Só que aí você começa a pensar que precisa parar de pensar. Pronto. Agora você tem dois problemas. O problema original e o fato de você não conseguir parar de pensar nele. E isso acontece com tanta coisa boba. Por exemplo, você manda uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde. Eu, particularmente, eu fico estressada. Eu não gosto. Porque eu acho que a pessoa, pelo menos, devia dizer alguma coisa. Tipo, daqui a pouco eu falo com você, ou eu tô na rua, vejo com calma depois. Sei lá, acho que não custa, né? Pelo menos, ver e falar alguma coisa. Mas cada um tem um jeito de agir. E eu tento pensar que não foi por nada demais. Eu tento não inculcar. Porque normalmente existe umas 50 explicações possíveis. Mas qual é aquela que a nossa cabeça escolhe? A pior, com certeza. Ela acha logo que falou alguma coisa errada. Aí você faz o quê? Você volta na mensagem, lê uma, duas, três vezes, começa a analisar até a pontuação. Será que esse tá bom? Não ficou meio seco? Gente, é um tá bom. Mas só que naquele momento parece que a gente está analisando um documento secreto. E também nós fazemos isso com as decisões que temos que tomar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas e se eu fizer e der errado? Mas e se eu não fizer e me arrepender? Quando você percebe, você gastou muito mais energia pensando na decisão do que provavelmente gastaria resolvendo a situação. E eu acho que tem um porém nisso tudo. Quando a gente pensa demais, parece que está fazendo alguma coisa. Parece que a gente está se preparando, tentando prever o que pode acontecer, tentando evitar uma decepção. Só que tem um pequeno problema. A vida não passa o roteiro para a gente antes. Você pode analisar uma situação de 20 maneiras diferentes. E acontece justamente o quê? A 21ª. Então, existe uma hora em que pensar deixa de ajudar. Você não está mais procurando uma solução. Você só está andando em círculos dentro da própria cabeça. E cansa. Nossa, como isso cansa. Porque o corpo pode até estar parado no sofá, mas a cabeça já viveu 3 dias que nem aconteceu. Então, eu comecei a gostar de uma pergunta assim muito simples. Eu consigo fazer alguma coisa sobre isso agora? Só isso. Se consigo, o que eu posso fazer? Eu preciso mandar uma mensagem? Preciso resolver uma coisa? Tomar uma decisão? Então, eu tento fazer o que está ao meu alcance.
Agora, se não tem absolutamente nada que eu possa fazer naquele momento, continuar pensando, também não vai resolver. E não significa que eu consigo desligar a cabeça assim imediatamente. Quem dera que tivesse um botãozinho que você desligou, pronto. Seria maravilhoso. Mas, pelo menos, eu consigo perceber. Tá, eu já pensei nisso, agora eu estou só repetindo. E perceber essa diferença já ajuda muito. Outra coisa que eu percebo é que quando a cabeça está muito cheia, às vezes ajuda a fazer alguma coisa extremamente comum. Como assim? Quando eu falo comum, é comum mesmo. São coisas do tipo levantar, fazer um café, tomar banho, arrumar alguma coisa, ouvir uma música, sair um pouco, se distrair, conversar sobre outro assunto que não seja o que está perturbando. Porque naquele momento eu não estou tentando vencer os meus pensamentos. Eu estou simplesmente voltando para a minha vida. Parece pequeno? Parece. Mas existe uma diferença enorme entre o que está dentro da sua cabeça e o que está presente no que você está fazendo. E tem pensamento que perde totalmente a importância depois que a gente sai daquele looping que a gente estava. Sabe aquele negócio que às 11 da noite parece o fim do mundo? Aí você vai dormir, acorda, toma um café e pensa: era isso tudo mesmo? Às vezes nem era. Era só uma cabeça cansada tentando resolver a vida inteira antes de dormir. Eu fico louca quando eu deito para dormir e começa a reunião na minha cabeça. Eu só quero dormir, só isso. Eu não quero ver um filme inteiro passando. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para quem pensa demais. Aceitar uma coisa sem conclusão. Não saber esperar, deixar para amanhã, porque a cabeça quer fechar todas as abas abertas. Só que a vida não funciona assim. Tem coisa que hoje você simplesmente não tem informação suficiente para resolver. Porque tem conversa que ainda precisa acontecer. E respostas que dependem do outro, não de você. E tem coisa que só o tempo vai mostrar. Então você não precisa encontrar uma resposta para tudo que está passando pela sua cabeça. Talvez algumas coisas precisem simplesmente ficar ali por enquanto, sem solução, sem conclusão. E tá tudo bem. Da próxima vez que você perceber que está entrando naquele movimento repetitivo de pensamento, faz uma experiência. Pergunta assim: eu estou resolvendo alguma coisa ou estou só pensando na mesma coisa de novo? Porque tem diferença nisso aí. Se estiver resolvendo, ótimo, continua. Mas se perceber que está na 10ª versão da mesma história, talvez seja a hora de levantar dessa reunião que está na sua cabeça, porque ninguém te chamou para ela. E provavelmente ela já deveria ter acabado faz tempo. Agora, eu quero saber uma coisa. Você pensa mais no que aconteceu ou no que ainda pode acontecer? Porque eu tenho a impressão que todo mundo que pensa demais tem uma especialidade. Me conta nos comentários qual é a sua. E se você conhece aquela pessoa que, quando recebe um oi diferente, já cria uma história inteira, manda esse vídeo para ela, porque talvez ela esteja precisando sair um pouquinho da própria cabeça também. E se você gosta dessas nossas conversas sobre a vida como ela é de verdade, se inscreve no canal, deixa sua curtida para eu saber que você estava aqui comigo, tá? Um grande beijo, se cuida e até o próximo vídeo.